Recebendo agora a visita do Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, que está aqui com a gente para falar sobre ações de prevenção a deslizamentos, alagamentos, a desastres aqui em Santa Catarina. Bom dia, Coronel, obrigado pela visita. Jorge Tais, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos conversando sobre assuntos tão importantes. Se me permite, gostaria de cumprimentar a você, a todos os técnicos da Rádio Itaberá, ao ouvinte da Rádio Itaberá que busca esse canal 98.7 para ter informações de qualidade. Inclusive, Jorge, gostaria de mandar um abraço para a família Ritter e para a família Contini, que nesse momento nos ouve lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Olha que maravilha. Buscando informação de qualidade. Um grande abraço para todos. É, isso aí, audiência qualificada acima de tudo. Coronel, a gente passou por mais uma enchente. Eu acho que já é o recorde, né? De casos de enchente em Blumenau. A gente teve ali 84, 83 anos em que a gente teve pequenas, médias, grandes enchentes. Aqui a gente teve de pequena a média em enchente esse ano, mas foram 5, né? Acho que já deu, né, Coronel? Sem já sombra. tá bom, né? Pro ano tá bom, né? Sim, Ô, El Ninho, te manda, cara. Exatamente, exatamente. Não é à toa, né, Jorge, que a Defesa Civil do Estado já fez um evento já no começo do mês de agosto e informando os riscos todos que estaremos experimentando agora com a entrada, né, desse novo El Ninho. Eu comentei da outra vez, e para quem nos ouve compreender, os meteorologistas da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina já alertavam para que esse é o primeiro El Ninho da história, que nós temos todos os oceanos aquecidos do planeta. Nós conversávamos isso anteriormente, e é uma grande novidade essa situação. E sem sombra de dúvida, tem uma alteração importante nos regimes de chuva, que é o que nós estamos experimentando agora, na verdade, né? Essas chuvas frequentes, esses alagamentos, né? A enchente, o nome técnico são os alagamentos graduais que nós estamos experimentando, não só em Blumenau, como em todo o Vale, como todo o estado. Nós estamos com inúmeros países, inclusive, passando por fenômenos pontuais, fenômenos fora da normalidade, tá? E daí extremos, né? Países com muita chuva, países com incêndios florestais importantes. No nosso país, né? O que nós experimentamos agora nos últimos dias? Tempestade de poeira importante em Manaus, a tempestade de São Paulo ontem, Jorge. Eu acredito que o amigo estava acompanhando. Tivemos uma manifestação da população em alguns bairros de São Paulo, inclusive com disparo de arma de fogo sobre policiais, numa revolta extrema da população devido à falta de energia elétrica, resultante de uma tempestade importante. Isso. Que afetou a cidade de São Paulo na sexta-feira. Ou seja, como diz, né, um ditado popular, nada certo está nesse momento, as coisas estão extremamente ruins, não é um cenário bom, e por isso os profissionais de proteção e defesa civil têm feito um trabalho excepcional no nosso país e em todo o mundo, e principalmente nesses momentos, Jorge, trazendo informação de qualidade para que a gente possa prevenir, que a gente possa antecipar e compreender o que está por acontecer. E é um pouco mais sobre isso que a gente vai conversar agora, também com a participação do Frederico Rudolph, que é coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil do Estado. Bom dia, obrigado pela participação do senhor. Bom dia, Jorge. Bom dia, Coronel Neto. Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. A gente convidou o seu Frederico Rudolph para falar sobre esse trabalho, né, acima de tudo, sobre a importância, né, e como é feito, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre como é que é feita toda essa área, como é que funciona essa área de gerenciamento de riscos aqui em Santa Catarina, né, Neto? Exatamente, o Frederico, né, que é formado em oceanografia, pós-graduado em geografia, né, tem mestrado nessa área, e que hoje trabalha exatamente, responde pelo serviço de monitoramento para alerta e alarme do nosso estado. Fred, é um prazer ter você conosco, e eu já vou de imediato lhe cumprimentar e agradecer pela tua participação e te fazer uma pergunta. Frederico, como é que está hoje o nosso estado
Como é que o Vale, de uma maneira especial, o que tu pode dizer para nós, para quem nos ouve, sobre o que nós temos de equipamentos qualificados e a estratégia posta para nós monitorarmos clima-tempo e podermos dar bons alertas para a população? Como é que está a estrutura do Estado hoje, Fred? Bom dia, Neto. Essa estrutura ela tem evoluído aí ao longo dos últimos anos de forma bastante considerável, né? O primeiro grande investimento que foi feito nessa área de monitoramento foi a implantação do radar do Vale, né, que fica em Lontras. Esse radar foi instalado em 2014. Ao longo desse período aí a gente teve uma dificuldade grande ali com a empresa americana, né, que foi um equipamento que tiveram alguns períodos aí com falhas importantes, mas agora, graças a Deus, ele está operando de forma bastante consistente e nos ajuda muito no monitoramento meteorológico, que nos permite acompanhar a formação de tempestades, riscos de granizo, distribuição de chuvas na bacia. Então, a nossa condição hoje de monitoramento com o radar, ele melhorou muito com esse tipo de investimento. Depois, a gente teve outro investimento importante, que foi a contratação de meteorologistas para poder fazer um serviço dedicado de acompanhamento desse que a gente chama de nowcasting, né? Então, a gente sempre, historicamente, teve um serviço que foi relevante para todo o estado de Santa Catarina durante muito tempo, que foram os serviços da EPAG-CIRAM, que é o órgão de meteorologia aqui de Santa Catarina, mas eles não tinham essa estrutura para fazer um monitoramento 24 horas. Então, em 2019, a Defesa Civil contratou um serviço dedicado para que a gente tivesse meteorologistas 24 horas operando esses radares e emitindo os avisos e alertas. Outro investimento depois também, um pouco antes até, foi em 2017, que foi uma contratação de uma empresa que chama Fractal Engenharia, que fez todo um estudo na bacia para a implantação de pontos de previsão de eventos hidrológicos críticos, ou seja, inundações e estiagem. Esse contrato constou, né, com a elaboração de manchas de inundação em vários municípios aí do Vale do Itajaí, implantação do serviço de previsão de vazão em nível, ou seja, a gente consegue fazer previsão de inundações e dependendo das cotas, né, a gente consegue estabelecer também quais são as manchas que devem ser afetadas nesses municípios, e isso tem nos ajudado muito a fazer essa previsão mais estendida. A gente sabe, por exemplo, que o Alerta Blue, né, historicamente com o CEOP, sempre teve esse trabalho, né, de previsão do nível do rio, mas num horizonte de previsão que era de curto prazo, ou seja, das próximas 6 horas, né? E de tempos em tempos eles vão atualizando essa previsão, dessa projeção para as próximas 6 horas. Esse trabalho que a gente implanta é um trabalho complementar que dá um panorama com antecedência de dias, né? Então, nesses eventos que a gente teve, por exemplo, em outubro, a gente já chegou a fazer essa previsão de 12 metros com 4, 5 dias de antecedência. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse fazer todo um planejamento de mobilização das forças do Estado, especialmente as forças de segurança e Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiu mobilizar as forças de tarefa, deslocar equipes para as áreas críticas, com dias de antecedência, e isso foi fundamental para que a gente pudesse dar todo o apoio necessário, principalmente quando os eventos se confirmaram. Então, já tinha pessoas, por exemplo, ali no Alto Vale, que foi uma área muito afetada, o Corpo de Bombeiros auxiliando as pessoas saindo das casas e irem para os abrigos. Então, isso foi fundamental, ter essa equipe já previamente mobilizada. Perfeito, Fred. Um outro investimento que foi fundamental, especialmente nesta cheia de agora, foi a implantação da rede de monitoramento, que foi vamos dizer assim, uma evolução com base já nos investimentos que já tinha historicamente do CIOPS, que implantou o primeiro sistema de monitoramento hidrográfico e de alerta em bacias hidrográficas no Brasil, né? Mas a gente sabe a dificuldade que foi manter esse sistema, essas redes de monitoramento no Vale do Itajaí operacional. Eram cerca de 16 estações no Vale, né? Então a gente fez esse investimento para garantir que a gente tivesse uma rede de alta capacidade operacional no Vale. Foram 40 estações instaladas, sendo 28 hidrológicas, 2 pluviométricas e 10 meteorológicas. Essas estações, elas estão espalhadas aí no Vale do Itajaí,
e tem um sistema por trás, né, que as pessoas, os operadores, né, principalmente as defesas civis dos municípios, podem consultar essas informações que são atualizadas a cada 15 segundos, inclusive com leituras, com câmeras que conseguem ler as réguas, enfim, e todo o panorama de como que estão as situações de operação das barragens. Então, toda essa informação ela foi compartilhada praticamente em tempo real com as prefeituras, que puderam fazer a gestão de todo esse desastre com informações qualificadas, não só no seu município, mas nos municípios, principalmente a jusante ou a montante, onde eles estavam recebendo as chuvas, né? Perfeito. Então, Fred, deixa eu aproveitar, Fred. Deixa eu aproveitar, já que você comentou nesse ponto que é fundamental para nós. Uma vez que hoje, né, para o blumenauense, o principal equipamento, o principal serviço que tem à disposição, que nós acompanhamos, é principalmente o Alerta Blue. Com tudo que você falou para nós, no que diz respeito às radares, contratações de empresas para os estudos necessários para compreendermos de forma muito técnica o comportamento da bacia, com todos esses sistemas de leitura em tempo real, né, os pluviômetros, as réguas de medição de rio. Então, nós podemos arriscar que hoje a bacia do Rio Itajaí-Açu é uma das bacias mais bem monitoradas do nosso país. E complementando a pergunta também, esse serviço todo, Fred, que tu explica para nós do Estado, isso tudo é compartilhado, vocês trabalham de forma integrada também com o Alerta Blue? Excelente pergunta, Neto. Sim, todas essas informações, elas são compartilhadas entre as instituições, inclusive a gente tem um termo de cooperação técnica com o Alerta Blue, com a Prefeitura de Blumenau, já fornecemos os dados de radares para o município, fornecemos também treinamento para os meteorologistas do Alerta Blue na operação dos dados ou interpretação dos dados de radar. Esse treinamento ele foi feito com uma contratação do especialista que a Defesa Civil proporcionou, então, para o município. A gente também tem recebido esses dados do município também, das estações, recebemos dados das Defesas Civis de Itajaí, de Brusque, de Joinville, enfim, todas as redes municipais, elas são importantes. Os sistemas locais, eles prestam um serviço complementar ao do Estado, né? O Estado de Santa Catarina ele não tem condições de atender todas as necessidades locais dos municípios. Então, esses sistemas locais, eles são complementares e importantíssimos para que a gente possa ter um sistema de fato integrado, né? E eu ouso dizer, sim, que é a bacia hidrográfica mais bem monitorada do Brasil, e, sem dúvida, também uma das mais bem monitoradas do mundo, pela quantidade de estações, equipamentos disponíveis. Ali realmente é uma bacia bastante privilegiada em termos de informações. Bacana, sem contar aí também com o sistema de controle de cheias que tem no Vale, né, que é o segundo maior do Brasil em termos de controle de cheias, né? Então, ele é um sistema complementar aí que também ajuda não só a monitorar, mas também a controlar, né, os volumes de chuva aí no Vale. Em algumas situações conseguimos evitar, infelizmente em outras, quando os volumes são muito expressivos, como a gente vem observando aí, principalmente em outubro, aí a gente consegue mitigar esses desastres. Não evitamos, mas ajudamos a mitigar. Isso dá uma segurança nas informações que são divulgadas pela Defesa Civil do Estado, né? Ou mesmo pelos municípios, contando com todas essas informações que vocês conseguem juntar, né? Sim, as Defesas Civis dos municípios, eles têm um sistema bem robusto, que eles conseguem fazer vários tipos de análise e consultas da rede de monitoramento, e a gente também tem um site público, que as informações estão disponíveis em tempo reais. A gente não consegue fazer talvez algumas consultas mais avançadas que os municípios conseguem, mas a população consegue consultar, por exemplo, como que está a situação de operação das barragens, como que estão os níveis dos rios, como que está a intensidade de chuva dos municípios, e essa informação ela é totalmente aberta para a população também. Bacana. Fred, então aproveitando que tu citou, né, tu cita essa apropriação da informação pela população, as estratégias para nós monitorarmos, para construirmos bons alertas fidedignos, confiáveis, está ok, numa crescente em Santa Catarina como nunca esteve.
Mas como é que essa informação chega à população? Como é que a população consegue acessar em tempo hábil? Quais são as melhores estratégias? O que tem à disposição da população para ela tomar informação no tempo mais hábil possível, Fred? Essa é uma pergunta excelente, Neto. Recentemente eu vi uma reportagem, né, colocando justamente fazendo esse levantamento, né, de como que as pessoas têm consumido as informações de monitoramento e alerta. E a principal fonte disparado é os meios de comunicação da imprensa, ou seja, rádio, televisão e as notícias online. Então, esse, para mim, ele é um grande diferencial aqui em Santa Catarina. A gente consegue, a partir dos avisos meteorológicos e dos boletins, das informações que são compartilhadas, inclusive com a imprensa, todos os dias, por exemplo, de manhã, nós atualizamos a previsão para os próximos 5 dias. Essa informação ela é compartilhada com o grupo de imprensa. Ali também enviamos os avisos meteorológicos. Então, a imprensa ela é hoje muito bem municiada de informações pela Defesa Civil. A gente conseguiu criar essa rede de troca de informações com a imprensa de forma muito, muito consistente aqui em Santa Catarina. E elas também, né, durante esses eventos, ela foi fundamental, porque veio aqui na Defesa Civil, esteve praticamente diariamente buscando informações, os técnicos da Defesa Civil gravando vídeos, gravando entrevistas, e isso ajudou muito com que a informação chegasse para as pessoas. E tem outras fontes de informação que são através das nossas redes sociais, os vídeos do YouTube, as publicações no Instagram, no Facebook, nos nossos sites, e também através do alerta por SMS, que infelizmente hoje a nossa taxa de adesão ela é em torno de 8% dos terminais telefônicos aqui de Santa Catarina estão cadastrados nesse serviço. É um índice baixo, mas a título de comparação a nível nacional é o maior índice do Brasil. Então a gente tem uma adesão mais alta aqui em Santa Catarina comparado com os outros estados do Brasil. E a gente tem que ficar ainda em alerta com o clima, com o tempo, ou a gente já entrou numa fase de segurança nesse sentido, ou ainda precisamos ter atenção aí, né, nesse final de ano, início do ano que vem? Bom, a gente está ainda sob influência do El Niño, né? Inclusive agora oficialmente ele entrou na categoria de intensidade forte, né? A gente já estava prevendo que outubro e novembro seriam meses mais complicados, né? E a perspectiva é que a gente tenha parecido com o que aconteceu em setembro. Os eventos eles acabaram ficando concentrados, agora eu digo a partir de novembro agora, né? Os eventos eles se concentram mais sobre o estado do Rio Grande do Sul e a gente fica nessa transição entre os tempos mais secos do Paraná e os tempos mais chuvosos ali no Rio Grande do Sul. É parecido com o que aconteceu em setembro. Em outubro, o centro dos eventos eles ficaram mais aqui em Santa Catarina, né? Tivemos aí chuvas próximas aí de 800 milímetros em 30 dias, que é um volume muito expressivo e a região mais chuvosa, que geralmente é no oeste, acabou ficando justamente sobre o Vale do Itajaí. Então foi um período de chuvas muito frequentes e muito volumosas no mês de outubro. A tendência é que novembro ele fique acima da média ainda da climatológica do mês, e nos meses de dezembro ele tende a ficar mais próximo da média, e alguns modelos já estão colocando janeiro, fevereiro e março com chuvas abaixo da média. Isso é uma questão de projeções, de tendências, a gente precisa ainda ir acompanhando e atualizando essas previsões, mas por enquanto a gente está vendo um verão talvez não tão chuvoso. Então é uma questão que ainda é cedo para falar, né? Mas é um indicativo que a gente está enxergando agora. Então tá certo. Fred, muito obrigado pela tua participação, uma ótima quarta-feira. A Rádio Itaberá Bandeirantes aqui sempre à disposição da Defesa Civil do Estado. Muito obrigado, foi uma satisfação conversar com vocês e a gente fica sempre à disposição aí para oportunidades futuras aí de debate. Nós conversamos com o Frederico Rudolph,
Rudolf, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil aqui do estado de Santa Catarina. Eu acho que aqui as pessoas conheceram mais o Frederico pelo vídeo do prefeito lá de Itaió, né? Fecha a comporta, Fred! Agora a gente rima aqui. Na época. Foi isso mesmo. Na época, chamou a atenção, chamou, né? A gente volta já falando mais aqui sobre prevenção a desastres no nosso programa nesta manhã. Seguimos em frente aqui na Boca do Povo com a participação do coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar, especialista em gestão de risco e desastres naturais, Aldo Batista Neto. Já conversamos aqui um pouco também com Frederico Rudolf, que é coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil do Estado, né, Neto? Deu para a gente entender um pouco melhor que esquema é esse que o Estado tem de monitoramento e gerenciamento dessas situações de riscos aqui em Santa Catarina. Então, entendemos, pelo que disse o Fred, de que nós temos o melhor sistema do país, né, nesse gerenciamento e alertas para riscos naturais aqui no estado. E que a população pode ter certeza que as informações divulgadas pela Defesa Civil, seja de um município, ou seja do estado, são plenamente confiáveis, né? Jorge, muito me espantou, mas um espanto positivo. Fiquei muito admirado quando o Fred, que é um grande profissional, muito respeitado na esfera do Estado, na esfera nacional, inclusive, cita que ele acredita que seja uma das bacias mais monitoradas do mundo. Afinal de contas, nós temos satélite, nós temos radar, nós temos uma grande quantidade de equipamentos de solo, nós temos serviços profissionais contratados para isso. Lembrando que nós temos outras bacias hidrográficas no Estado, tá? A exemplo de Tubarão, tá? Que não recebe, né? Que não teve esta oportunidade que nós estamos tendo, mas eu sei que Tubarão também tem uma riqueza bastante acentuada de equipamentos de monitoramento. Tá? Mas essa é a função de proteção e defesa civil, Jorge. Construir de forma muito técnica processos decisórios de operação para salvar pessoas e patrimônio, a exemplo de operação de barragens, trazer informação assertiva, tá, para a população poder tomar o seu processo de decisão e compartilhar isso tudo com municípios. Porque, Jorge, até para quem nos ouve compreender bem, proteção e defesa civil, ele está regulamentado por uma legislação, a 12.608 de 2012, uma legislação federal. Só quem opera, no que diz respeito às legislações de proteção e defesa civil, é o governo federal, trazendo muito claro nessa lei qual é a função do Estado e qual é a função do município. Então, levar informação para a população, função do Estado, função do município. Tá? Orientar a população de como se comportar, treinar a população, função de município. Fazer gestão de abrigo, função de município. Então, todos esses órgãos atendem uma legislação única, um serviço complementa o outro, para que nós tenhamos, assim, condições de termos uma sociedade informada, uma sociedade que possa trabalhar com segurança. Afinal de contas, o nosso Estado só tem isso tudo, Jorge, porque nós temos uma alta recorrência de desastres. Eu gosto muito de uma história nossa, de Blumenau, Dr. Blumenau. Chega em Blumenau com o seu vapor, com os seus colonos e registra nos seus livros de apontamento dizendo que encontrou uma planície linda, maravilhosa e não compreende por que o silvícola está na encosta. E 2 anos depois de instalado, vem a primeira grande enchente colocando água no telhado da maioria das casas dos colonos que aqui chegaram. Essa é uma experiência nossa, uma experiência blumenauense. E isso é uma realidade nacional e mundial. Cidades, estados, países mais bem preparados são aqueles que têm alta recorrência porque precisam manter o seu laboral, a sua economia, a sua vida viável, convivendo com o risco. Essa é a nossa realidade. Não tem como eliminar. Muito difícil no que diz respeito a desastres naturais. Estamos experimentando agora, né? No começo da nossa conversa falávamos sobre isso, eles estão cada vez mais severos. Isso. Jorge, nós temos aí eu diria até para você, coronel, e o senhor tem todo o conhecimento disso, né? Diferenciados, porque a gente ouvia falar de deslizamentos, enchente, daqui a pouco começaram tornados,
Exato. Né? Lá no sul, alguns fenômenos diferenciados que a gente não via, que começaram a surgir e que parece que chegaram, gostaram e ficaram, né? Eles sempre existiram, mas não daquela intensidade. Né? Exatamente, mas a ocorrência era mais espaçada. Nós temos um registro na cidade, eu não me lembro bem se é Mafra, eu não recordo agora certinho, um tornado próximo da região urbana em 1945. Tá? Só que esses eventos eram muito espaçados entre um e outro. As próprias cheias, nossos desastres mais severos, a gente vem das enchentes de 83 e 84, e depois nós vamos lá para 2008, mais de 20 anos, Rio do Sul, 83 e 84, depois 2011, e depois esses eventos se aproximaram muito. Quando você cita o tornado, Jorge, o NOAA, que é um órgão de monitoramento oceânico e atmosférico dos Estados Unidos, durante muitos anos defendeu que o Texas, nos Estados Unidos, era a região do mundo mais propícia a tornado. Faz cerca de 8 anos atrás, um pouco menos, eles republicaram uma matéria de estudos importantes, um artigo, dizendo que não é o Texas, são os Chacos argentinos os lugares mais prováveis do mundo para tornado. E o Chaco argentino é a divisa com o oeste do estado de Santa Catarina. Então nós temos uma grande predisposição a tornado. E tornado é um fenômeno que hoje, com todo o desenvolvimento catarinense que nós temos, nós só conseguimos identificar a célula de tempestade geradora de ventos que levam a tornados. A observação de um tornado é uma observação de solo. Ele tem poucos minutos a segundos para ele ser identificado e avisar a população. Por uma característica nossa, tá, do sul do país, as ocorrências de tornado, eles têm ocorrido, né, muito no período noturno. Então você não tem o visual do cone tocando o solo podendo ser observado. Isso são serviços municipais e outras estratégias para poder observar e avisar a população. Então, tornados, como você cita, né, é uma ocorrência de alguma forma, na sua quantidade recente para o nosso país e para o nosso estado, e que é alguma coisa que nós vamos ter que nos adaptar. Sem sombra de dúvida, pela graça do bom Deus, é uma coisa um pouquinho mais distante da realidade do nosso município por causa do relevo. Tornado é um fenômeno muito de planalto, de planícies, e desse a gente está um pouquinho privado, da ocorrência desse evento. Mas olha bem, a gente teve outro fenômeno, quando estamos falando aqui de desastres naturais, que chamou muita atenção, que foi microexplosão atmosférica. Exato. Eu lembro bem ali de São João do Itaperiú, né, que derrubou telhados, mas num raio assim, naquela localidade especificamente, né, que aí a Defesa Civil atribuiu a uma microexplosão atmosférica, que depois apareceu em outras regiões do estado também essa situação. Então, quer dizer, são eventos que vão ou vão surgindo ou vão ganhando proporções maiores, né? Que a Defesa Civil, o Estado, os órgãos de segurança precisam se adequando também. Exato. E gerando a informação. Exato. E o cidadão ter esse conhecimento de como deve se comportar em situações das mais diversas que nós estamos sujeitos, né, daqui para frente. Exato. Jorge, o tornado, nós temos aí uma célula de tempestade com ventos ascendentes e descendentes dentro da estrutura da nuvem, que de certa maneira, em determinado momento, se projeta em direção ao solo e por características rotacionais cria aquele cone com alto poder destrutivo. A microexplosão que você cita é praticamente, digamos assim, para as pessoas compreenderem, né, é um movimento horizontal de nuvens com uma grande energia, uma grande capacidade de movimento de ventos horizontalmente que se chocam e descem conjuntamente em direção ao solo, sem um movimento rotacional. Num raio curto, né? Mas com um poder destrutivo semelhante. Então, por que eles chamam de microexplosão, né? Porque eles se chocam nas nuvens e descem verticalmente em direção ao solo, causando, então, um contato explosivo com o solo e uma distribuição radial de toda dessa energia. Tanto que os técnicos vão para o local e pelas árvores e pelos outdoors e pelos telhados, da forma com que eles se comportaram, da forma que eles foram quebrados ou retorcidos, é que você fala de microexplosão ou tornado, porque a célula de tempestade observada por satélite para o radar é muito semelhante. É muito semelhante e não há como prever, né? Não tem como prever, né? Nós temos, importante, Jorge, nós temos uma sazonalidade. Esses eventos todos eles estão muito ligados com as questões climáticas, né, que dão as nossas épocas do ano.
Então nós temos assim, ó, muito na primavera, na entrada e na saída da primavera, nós temos uma característica de chuva. No período de inverno você tem outra, muito das frentes frias, vindo das regiões mais frias do nosso hemisfério. No verão tu tens aquela tempestade de fim de dia. Só que o que acontece? Eles perigosa essa tempestade. Muito, né? E são cada vez mais severas. E quando nós falamos em tempestade, nós estamos falando em vento. E quando nós falamos em vento, nós falamos em árvores. Árvores, outdoors, estruturas que podem ser rompidas, além de arremessada contra pessoas, contra automóveis, contra a fiação elétrica, que é extremamente mais sensível. Então todo mundo quer morar num lugar bonito, arborizado, e a gente sabe que isso traz qualidade de saúde para a saúde das pessoas, tanto física como mental. Só que a árvore é uma ameaça, depende do seu tamanho, do seu porte, com estrutura elétrica, que é o que São Paulo está experimentando agora. Então um combinado que busca sempre um equilíbrio, e nós, enquanto ser humanos, temos que saber compreender e conviver com essas situações. Eu acho que é possível, né? Vamos fazer tudo subterrâneo, quem sabe, né? O pessoal vai... Bom, pelo menos os novos loteamentos que fossem abrindo, né? Já que não dá para mudar tudo que já foi feito, mas daqui para frente poderia se pensar mais nisso, né? Alguns países europeus saem na frente, europeu, norte-americano, porque a realidade da fiação subterrânea ela já está mais relacionada, ou desde sempre, com neve. Se você pega cidades que tem neve severa, você não tem fiação exposta, que não é uma realidade nossa. Porque também vai fazer brasileira. Peso e vai prejudicar. Exatamente, né? Que também passa por ruptura devido ao peso. Então já vai para baixo da terra. Então nós somos um país que vem se adaptando. Podemos aprender e evoluir com isso, né? A gente vê a Rua 15 aqui, né? Como é diferente, né? Como faz a diferença. Hoje uma empresa nossa aqui de Blumenau, que trabalha com a produção de transformadores, ela teve durante muito tempo a produção dela aqui em Blumenau adquirida por um projeto específico, enviada para os Estados Unidos, Flórida, Miami, para ser mais exatos, porque em Miami, depois um dos grandes furacões que eles teve na década de 90, que destruiu a fiação externa, eles mudaram para a fiação de subsolo, mas chegando numa voltagem maior, quase numa média voltagem na porta de entrada do cidadão, e precisava de um transformador para rebaixar, para transformar na energia de consumo doméstico, que foi adaptado por causa de furacão, e o equipamento era produzido aqui na nossa cidade. Olha só. Então são questões que a gente vem se adaptando. Jorge, fica bem claro, os estudos mostram assim, ó, cidades e países desenvolvidos, tanto seus legisladores, suas leis e o comportamento da população está diretamente ligado com guerras, históricos de guerras, com destruição de centros urbanos e grandes desastres naturais. Dos desastres naturais, terremotos, vulcões, tsunamis são os mais severos. Tá? Nós não tivemos guerra severa dentro de território com destruição de cidades, então nós não temos essa percepção de risco. Tá? E nós dos desastres nós temos severos, mas de uma outra categoria, que é a categoria de ambiental. Sim. E não de energias de dentro da terra, como são os terremotos. Então nós estamos trilhando um bom caminho, porque nós desenvolvemos, e a cada novo evento a gente aprende e bota em prática o aprendizado, muda a legislação, muda comportamentos. E isso é uma realidade internacional, isso é uma mudança de modelo mental. Você tem um grande evento que causa comoção e você muda uma realidade, e assim é nossa. Só que os nossos eventos de desastres perto de outras partes do globo, os nossos ainda são um pouco mais brandos do seu poder destrutivo. Por isso que algumas coisas a gente corre agora para se adaptar, enquanto os outros países já estão mais adiantados, pelos seus históricos de guerra e de eventos mais severos do que os brasileiros. É verdade. E a gente, né, nós como cidadão, população, como comunidade, a gente tem que saber onde vive, os riscos que onde a gente vive, né, que a gente corre, né, entender por que isso acontece. E assim como as empresas têm, o Estado tem, os municípios têm, nós também temos que ter um plano de ação. Que é o que nós chamamos... Nós também temos que ter um planejamento. Autoproteção. Exatamente. Esse é o nome dado. Tá? Exatamente. A gente também tem que ter um planejamento, um plano de ação. Se acontecer isso, como é que a gente age? Se for aquilo, como é que a gente faz? Em tudo, né? Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu estava indo para o litoral, rodovia Jorge Lacerda. Simplesmente o mundo ia acabar. Escureceu. Tudo desabou, é granizo, é chuva... E a minha esposa, ela é muito apavorada. Ela,
para de parar como? Se as árvores estão quase caindo aqui em cima do negócio. Eu paro ou eu continuo? É a pergunta que eu te faço. Eu corro o risco de cair uma árvore na minha cabeça ou eu continuo dirigindo para me livrar logo dessa tempestade? Que uma hora eu saio dela. Então, Jorge, o ideal, de verdade, né? O teu exemplo é fantástico. Mas e alguém pensa nisso? O ideal seria o que eu faço se isso acontecer? O ideal, inclusive, era tu ter tido a oportunidade de ter acesso à informação desse possível impacto e tu nem ter entrado na estrada nesse período. Exato. Essa teria sido o melhor cenário. Mas, se você for pego de surpresa por um evento desse, a questão é, para o carro, num lugar o mais aberto, o mais descampado possível, coloca a frente do teu carro voltada para o sentido da qual o evento está te impactando, não deixa o carro lateralizado, deixa o carro de frente, tá? E observa o teu entorno. Então, se possível, né? Estaciona num lugar sem árvore próxima, sem outdoor próximo, sem poste. Eu já passei também por uma situação igualzinho, Jorge, na 470, precisei pegar uma saída daquela, posicionar o carro de frente para a tempestade, esperar passar. Não é algo confortável de se fazer, mas é uma realidade que nós vamos enfrentar, tá? Sem sombra de dúvida, árvores, postes, placas, tapumes de construção são estruturas que podem causar dano, prejuízo. Então tem que fugir delas durante tempestade, né? Exatamente, não se abrigar, né, próximo dessas estruturas. Tem história de gente que parou em posto de combustível e desabou o teto do posto de combustível. Prefiro parar no posto de combustível, no estacionamento do entorno e não debaixo da cobertura. No aberto. É preferível. Isso é importante, Jorge, porque é o seguinte, a legislação brasileira, tá, estruturas metálicas, que todas as estruturas têm um RT de engenheiro, tá, assinando, eles devem suportar de 120 a 170 km por hora. Ele tem que comprovar que a estrutura foi construída para suportar isso. Só que cada vez nós estamos tendo ventos mais severos, ou rajadas de ventos mais severas. A diferença da rajada para o vento é a constância dele, né? Que pode chegar nesses limites. Agora, nós tivemos agora, há 15 dias atrás, um furacão no México, que ele carregou de categoria 2 para 5 em cerca de 4 horas, e os ventos passaram de 300 km por hora. Não há isso. Se nós tivéssemos um infeliz episódio desse do Brasil, a legislação não contempla estruturas com essa resistência. Tá? Então, essas estruturas você deve se manter afastado durante eventos mais severos. É isso aí. Olha, e a gente vai entrar agora numa fase, né, das tempestades de final de dia do verão, né? A gente estava falando ontem com a Emily Ramos do Alerta Blue, e ela disse que o verão vai começar lá em 22 de dezembro, exato, se eu não me engano, né? Oficialmente, né? Isso. Pelo calendário. Mas ela disse que esse clima de verão é antecipado. Então a gente já pode agora, já nos próximos dias, começar a sentir que a gente está começando a entrar naquele clima de uma sensação mais abafada, chuva forte no final do dia, que pode provocar aquelas enxurradas, aquelas trovoadas com raios e tudo mais. Essas tempestades que a gente fala, né, que vêm acompanhadas de ventos fortes, que são rápidas, mas podem ser destrutivas. Muito destrutivas, Jorge. A característica delas é exatamente pela rapidez com que elas instalam, que elas carregam a sua potência e que elas passam. Tá? Então, muitas vezes, os serviços de meteorologia eles conseguem identificar a possibilidade dele ocorrer, mais ou menos uma região que ela vai ocorrer. Mas a tempestade de verão tem muito disso. Ela carrega também como resultado da evaporação do dia, então dias muito quentes, tá? Lugares que estão extremamente quentes, se você começa a perceber uma cobertura de nuvens, ali você pode ter uma potencial tempestade importante com vento, muitas vezes com granizo, depende dos gradientes de temperaturas que estão na nuvem. Aí não tem muito como você prever o local exato onde ela vai cair. Tá? Então, para nós, tanto na região urbana de Blumenau, como se for empreender viagens, né, em final de semana, em período de feriado, nós vamos ter que ficar muito atento a isso. Tempestade de verão, a gente até sabe, digamos assim, a cidade que ela pode ocorrer, mas em que local especificamente não. E ela vem com alto poder destrutivo. Essa é a nossa realidade. E lembrando, se a gente vem num período aí superaquecido e nós entrarmos no verão, o Frederico dizia para nós, né, com as chuvas na média para baixo em alguns lugares. Só que nós estamos falando de chuvas para inundação gradual, de chuvas que impactam o rio. Mas a chuva de enxurrada
Essa que vem... Essa ela é curta e exato. Forte, né? Exato, Forte e daí curta. as ruas se comportam de formas diferentes. Se você diz assim, daí o problema de a drenagem estava com problema. E a gente sempre pergunta assim, depois da tempestade, em quantos minutos a rua esvaziou? Em 5, 10 minutos. Então não era problema de drenagem, foi problema da carga pontual que deu. A quantidade o volume de água que veio, né? Em curto espaço de tempo, numa região muito, muito restrita. É verdade. Esse é um dos pontos. Mas pelo que o Fred falou da Defesa Civil do Estado, a gente sai de um período de muita chuva para um período de seca. E que é muito comum também isso acontecer, porque a gente já teve enchente em seguida de um período de seca, né? Que a gente tinha problema com energia elétrica, as bandeiras sempre no vermelho, porque não chovia, rios abaixo, de repente começou a chover e não parou mais e os rios inundaram. Jorge, então isso é muito comum, né? 2011 nós vimos de 6 meses de estiagem, 6 meses de estiagem. E de repente choveu tudo. Tendendo ao oeste, com problema com milho, com problema da suinocultura, da avicultura, e em questão assim, de 40 dias nós invertemos a chave de forma severa, e daí o Alto Vale foi atingido por aquele grande desastre de 2011, isso. Na esteira de uma estiagem do estado. É isso aí. Então, essas mudanças climáticas, elas acontecem muito rapidamente e podem pegar muita gente de surpresa. Jorge, e tudo isso pode ser prevenido, isso tudo pode ser estudado. Hoje, o comércio, hoje a indústria tem à disposição empresas, a exemplo de uma empresa aqui de Blumenau, Actio, gestão de riscos e desastres, né? Quem gostar de se informar um pouquinho mais, no Instagram, @ActioGRD, tá? Tem aí profissionais com condições de construir planejamento para a indústria, para o comércio, para condomínios, para que as pessoas possam compreender o risco a qual os envolve, entender a sazonalidade dos eventos e se preparar para sofrer cada vez menos com eventos naturais severos. Actio GRD. Aldo Batista Neto, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, referência nacional em gestão de risco e desastres, participando aqui com a gente. Neto, no teu retorno nós vamos falar sobre acidentes de trânsito. Por que nós mudamos o nosso comportamento no trânsito em determinados momentos do dia, do nosso humor, né? Próximo a pagamento, próximo do verão, tudo muda o comportamento do cidadão no trânsito. Cada vez a nossa decisão pode estar sendo mais precipitada. Talvez está faltando um pouquinho mais calma no momento de tomar uma decisão, que pode evitar um grave acidente. E esses graves acidentes, quando é que a gente vai ter uma segurança melhor no trânsito? É o teu próximo desafio, Neto, aqui com a gente. Combinado. Vamos conversar sobre acidentes de trânsito, sobre os traumas, sobre como isso pode transformar a vida da pessoa de um momento para o outro. E transforma, né? E transforma, com certeza. Obrigado pela tua participação. Ótima quarta-feira. Obrigado para todos nós. Um grande abraço. Aldo Batista Neto, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, referência nacional em gestão de risco e desastres, participou conosco.